Queria pedir você nesse momento que você não caminhasse, que você desligasse o celular se você esqueceu, que você não saísse, não se distraísse agora por coisa alguma, tomasse a sua Bíblia em suas mãos para você receber uma palavra de Deus nessa noite. A distração, ela destrói a unção. E nós precisamos trazer mais da unção de Deus sobre esse lugar, sobre a nossa vida, sobre os nossos cultos. Então, para isso, nós precisamos estar atentos, ligados com o Senhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Quero deixar também um convite para você estar aqui quarta-feira. Nós vamos aproveitar aí essas próximas quartas-feiras. A gente está falando sobre o Espírito Santo, sobre uma vida cheia do Espírito, sobre batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Quarta-feira vamos passar o vídeo aqui do desafio dos feiticeiros, que desafiaram um pastor em frente à porta da igreja, e você vai ver o que aconteceu com esse desafio. Nós falamos aqui quarta-feira, muita gente não viu, né? Nós vamos passar aqui o vídeo que mostra, né? Então venha estar quarta-feira. E eu queria nessa noite falar um pouco sobre o Espírito Santo também, sobre essa bênção extraordinária disponível para nós, sabe? Depois da salvação, da nossa salvação, né? Do nosso nome escrito no livro da vida, ter o encontro com Jesus, ter o perdão dos nossos pecados, sentir a paz de Deus no nosso coração, que excede todo o entendimento. Depois dessa experiência do novo nascimento, de ter Deus habitando em nós, a maior experiência que você pode ter é ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E para isso precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Mas eu queria que você lesse comigo nesses versículos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre descobrindo as profundezas de Deus. O próximo texto que nós lemos, né, versículo 10, diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando eu estava meditando sobre esse texto, sobre essa palavra, eu me lembrei de que o homem tem empregado uma busca incessante em descobrir, não é, as profundezas dos mares. Ainda há muito a ser descoberto. De vez em quando surge uma notícia nova, até mesmo de espécies marinhas desconhecidas, que ainda estão sendo descobertas. E a gente sabe que o oceano é imenso, e tem certas regiões em que a profundidade é muito, muito grande, águas muito frias. Há dificuldades do homem ter um conhecimento
de certas regiões dos nossos oceanos, certas áreas, né? Devido até mesmo a dificuldades climáticas. Então, há coisas que estão encobertas ainda, não se descobriram e talvez nunca se descobrirão. Assim também como há uma busca incessante pelas descobertas nos céus, nos astros, nos planetas, as viagens que estão sendo aí planejadas para saber se há condições de habitar outros planetas. Então, são coisas que o homem tem procurado buscar, né, conhecer as profundezas dos mares e também a imensidão do céu, coisas assim que as pessoas a gente se entende que realmente há limites, né? Não tem como chegar a conhecer tudo plenamente. E nas coisas de Deus, eu vejo assim que hoje nós vivemos um tempo em que nós temos à nossa disposição muitos meios de nós nos mantermos informados. Podemos buscar muitas informações. Antigamente era mais assim restrito a quem comprava um jornal ou assistia um jornal na TV, mas hoje com a internet você tem as notícias em tempo real. Acabou de acontecer um tiroteio no aeroporto de Los Angeles, já está lá a manchete na internet, já está saindo lá. Nem passou no jornal à noite, mas já tem. Aconteceu às 9 horas da manhã lá, no horário dos Estados Unidos, mas aqui já em pouco tempo depois já é notícia através da internet. Então há muitas formas das pessoas se manterem informadas e até naquilo que não deveriam se informar. Tem coisas que não dizem respeito. Então isso muitas vezes gera também um excesso de informação que não é bom. E o que nós como crentes, como cristãos precisamos mesmo é de revelação. Mais do que informação, nós precisamos da revelação de Deus. E é isso que Paulo está falando quando ele escreve aos Coríntios. Ele faz menção de que é muito importante que nós, como homens, mulheres espirituais, possamos, através do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que vai nos revelar quem é Deus, as profundezas de Deus. Quando você lê o versículo 9, eu confesso a você que quando eu li esse versículo, eu sempre pensava nas coisas que vão acontecer no céu, nas coisas que nós vamos ver e ouvir no céu. Mas eu tenho um entendimento agora de que esse versículo diz respeito já para nós nessa vida. Quando Paulo fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Há revelações que Deus tem para nós já nessa vida. Revelações do céu, mas também revelações de Deus que vai nos edificar, que vai nos ajudar, como o coral cantou, a não desistir. Quando você sabe quem é Deus, quando você conhece o caráter de Deus, o coração de Deus, então dificilmente você vai desistir quando vem as lutas e tribulações, porque você vai poder dizer como Paulo, eu sei quem tenho crido. Mas você está quase morrendo, eu sei quem tenho crido, eu conheço aquele em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso. Então, amados, é muito importante conhecer Deus, é muito importante conhecer Deus, mas para conhecer Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Para conhecer essa palavra, para ter a revelação da palavra, você pode conhecer, ler a Bíblia toda, você pode citar os versículos onde estão escritos ali, enfim, mas para conhecer a mensagem, para ter a revelação do que Deus está falando aqui, é através do Espírito Santo. É mais do que uma informação, é uma revelação. Então as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou para mim, Deus preparou para você, coisas que não estão disponíveis para qualquer um, não. Só para quem tem o Espírito de Deus. Presidentes, reis, príncipes, enfim, pessoas famosas, pessoas ricas, somente Deus preparou essas coisas para aqueles que o amam, para aqueles que são dele, para aqueles que têm o seu Espírito habitando nele. Não é isso que ele vai falar aqui. E versículo 10 diz isso, vai dizendo isso, que Deus revelou, não é, pelo seu Espírito. Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Né?
O próprio Senhor Jesus fala acerca de uma missão que o Espírito Santo teria na terra, seria glorificá-lo. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Mesmo Jesus não estando mais conosco, o Espírito Santo está conosco para revelar Jesus, para glorificar a Jesus, porque ele recebeu algo de Jesus para estar conosco. Ele é o Consolador, não é? É aquele que veio para nós não ficarmos órfãos. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Não é isso? Então, as coisas que são inerentes a nós como homens, nós conhecemos as vontades, porque somos homens, conhecemos as coisas que fazem parte da vida do homem. Mas quando se diz acerca das coisas de Deus, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe tudo de Deus. E Deus, através dele, quer se revelar a nós. Deus se revela a nós através do seu Espírito. Versículo o 12 vai falar uma coisa extraordinária, quando diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Qual é o preço? Quanto custa? Gratuitamente. Olha que bênção, amados. Não importa a tua condição social, não importa o teu grau de instrução, o quanto você estudou, o que Deus tem disponível para nós, para revelar a nós, através do seu Espírito, para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais. E por que eu estou falando isso? Por que é importante conhecer Deus? Deus é importante para você, sim ou não? É importante Deus? Não. Nós não falamos que Deus é tudo para nós, que sem Ele nós não vivemos. Até outros já escreveram isso na Bíblia também. Que Deus é tudo, que nós sem Deus, nós sem Deus somos nada. Deus é tudo, Deus enfim. É importante conhecer então alguém que é tão importante para nós? É importante ou não sabermos mais acerca de Deus? Mas infelizmente as pessoas não têm esse cuidado, não têm essa busca. É verdade ou não é o que eu estou falando? A realidade é que não é. As pessoas estão muito mais interessadas em saber muitas outras coisas do que saber mais acerca de Deus. Porque quanto mais você souber acerca de Deus, mais íntimo você vai ficar dele. Quanto mais você conhece de uma pessoa, mais intimidade você passa a ter com essa pessoa. Não é verdade ou não é? Quanto mais você anda com alguém, quanto mais você conversa com alguém, quanto mais você convive com alguém, mais íntimo você se torna dessa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você andar com Ele, quanto mais você o buscar, mais você desejar conhecê-lo, mais intimidade você vai ter com Deus. E esse relacionamento com Deus só é possível através do Espírito Santo. Ninguém pode chegar diretamente assim, não, é através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos deu gratuitamente para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele deu o seu Espírito para que nós pudéssemos conhecê-lo. O Espírito Santo de Deus, eu escrevi aqui 3 coisas. Primeiro, o Espírito Santo de Deus nos faz entender as coisas de Deus. Guarde isso. Parece simples, parece uma coisa redundante, mas guarde isso. Você só vai conhecer as coisas que dizem respeito a Deus através do Espírito Santo de Deus. O homem pode adquirir conhecimento através dos seus estudos, de ler, de estudar, ele adquire o conhecimento das coisas, né, das coisas, até mesmo coisas de Deus, coisas que se fala acerca de Deus, mas conhecer as profundezas de Deus somente através do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, você pode, se eu disser para você assim, ó, Deus é bom, todo mundo vai concordar, Deus é bom. Eu já ouvi falar, alguém pode dizer, eu já ouvi falar que Deus é bom. Alguém pode ter dúvida, mas eu acho que Deus não é tão bom assim, porque já aconteceu coisa na minha vida, eu não sei porque que Ele permitiu.
Uma coisa é você ter um conhecimento, outra coisa é você ter uma intimidade, ter realmente uma experiência com Ele. É diferente. Sim ou não? Então as coisas o Espírito Santo de Deus nos faz entender as coisas de Deus. O Espírito que provém de Deus, segunda, o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo, nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, primeiro, o Espírito Santo nos faz entender. Depois, o Espírito Santo, o Espírito que provém de Deus, nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí, meu querido, a lista aí é muito grande. O que nos é dado gratuitamente por Deus? Paulo nem se atreveu aqui a mencionar, porque a lista é imensa. Daquilo que Deus disponibiliza a cada um de nós, está à nossa disposição. Você quer conhecer Deus? Você quer saber o que Ele te dá gratuitamente? Você quer saber o que Ele tem a te oferecer? Procure conhecê-lo. Procure conhecê-lo. Procure ter intimidade. Reserve tempo para Ele. Abra mão de certos tempos que você utilize em outras coisas e utilize o seu tempo um pouco mais com Deus, em oração, na palavra, em buscar realmente conhecer quem é Deus. E terceiro, o Espírito Santo, conforme diz no versículo 13, ele também nos ensina as coisas espirituais. O Espírito Santo nos ensina as coisas espirituais. Então, primeiro, ele nos faz entender, ele nos faz conhecer e ele nos ensina. A gente tem escola bíblica dominical, nós temos grupos familiares, temos palavras que nos ajudam a aprender mais. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele pode e quer também te ensinar muitas coisas. Através de um relacionamento pessoal com Deus, através do Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ter muitas experiências com Deus. Quanto mais experiências, melhor para a tua vida. Mais você vai conhecê-lo e mais isso vai te fortalecer na tua fé, na tua caminhada, a não desistir, a não recuar, a não voltar para trás, em ajudar outras pessoas, a ser uma testemunha firme e fiel das coisas de Deus. Ter experiência com Deus. Você não pode viver das experiências dos outros. É muito bonito, é muito cômodo, agradável você ouvir um testemunho, alguém contar alguma coisa, alguma experiência que ela teve com Deus. Mas tenha também a tua própria experiência. Busque o teu relacionamento com Deus. Procure saber ouvir a sua voz. Você está entendendo, sim ou não? Amém, querido? Isso é essencial para a tua vida cristã. Você precisa ter isso, ter esses momentos com Deus, de buscar a Deus, de chorar aos pés de Deus, aos pés do Senhor, de se alegrar também nos pés do Senhor. Não apresentar só também lamentos e queixas, não, mas também a gratidão que você deve ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito pela tua vida, pela tua salvação, por tantas coisas que o Senhor te tem dado gratuitamente. Amém, querido? Você está entendendo isso? Amém? Busque isso para a tua vida. Não se conforme, não pense que o Espírito Santo apenas se relaciona com pastores, com diáconos, com quem prega. Ele está pronto para se relacionar contigo. Você precisa ter uma experiência. E através de uma você vai ter a segunda, vai ter a terceira, e você vai ter vai cultivar uma caminhada, um relacionamento com Deus. Isso é para você. Escute isso. Isso é para a tua vida. Versículo 9, quando Paulo diz as coisas que ele não viu, o ouvido não ouviu, ele está fazendo uma referência a uma citação bíblica que está em Isaías 64, versículo 4. Vamos ler? Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Desde a antiguidade não se ouviu,
nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. Diga assim: esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. E essa citação de Isaías, ela implica em 3 formas de conhecimento. Primeiro é o conhecimento perceptivo, que é o como ele fala aqui, o olho, o ouvido, né? As coisas que o olho não viu, como Paulo depois fala aqui em Coríntios, as coisas que o olho não viu. Conhecimento perceptivo, olho, ouvido, através da observação e experiência sensorial. 3 formas de conhecimento. O segundo conhecimento é o conceptual, o coração, mente, quando ele fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, depois não subiram ao coração do homem. Veja só como é que isso é algo totalmente espiritual, porque não são coisas, as coisas que Deus tem para nós, não são coisas que se vê com os olhos, não se ouve com os ouvidos, não sobe ao coração do homem. Conhecimento conceptual, coração, mente, através da razão, da investigação intelectual, não são através desses meios que você vai descobrir aquilo que Deus tem para você. Não é através do conhecimento perceptivo, através do olho, ouvido, não é através do conhecimento conceptual, do coração, da mente. Não, terceiro, conhecimento espiritual. Preparou, versículo 9, capítulo 2 de 2 Coríntios. Coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Conhecimento espiritual, amor, através da afinidade moral e pessoal com Deus. Quando você ama a Deus, é impossível você amar a Deus e não ter tempo para Ele. É impossível você amar a Deus e não buscá-lo. Como um marido que ama a esposa, mas não tem tempo para a esposa, não sai com a esposa, não diz para ela que a ama e não faz nada que demonstre o seu amor. Isso, alguém pode dizer assim: não, ele ama, o marido ama muito aquela esposa porque ele diz que ama, só isso? Só porque ele diz que ama, mas não tem tempo para a esposa, não fica do lado da esposa, não sai com a esposa, não agrada a esposa. Então tem gente assim dizendo que ama a Deus, mas não tem tempo para Deus, não agrada a Deus, não busca a Deus, não está disposto a sair com Deus. Senhor, me leva, vamos caminhar, ensina-me o teu caminho. Como pode dizer alguém que ama a Deus e não ir fazendo dessa forma? Então, é por isso que ele diz: Deus preparou para aqueles que o amam. E nesse amor aqui está incluído então aquele que tem tempo para Ele, aquele que tem dedicação a Ele, aquele que tem devoção a Ele, aquele que está disponível para Deus, como está disponível para televisão, para site de relacionamento, para outras coisas, muito mais ainda, tempo para andar e estar com Deus. Muitas vezes se resume somente na igreja, somente nas coisas, no tempo que você, aqui que é tão curto, que a gente fica olhando o relógio. É muito pouco para alguém que é tão importante para a nossa vida, sim ou não? Você não concorda comigo? Quando Paulo escreveu certa vez em Filipenses capítulo 3, Paulo escreveu algo, e você não imagina a situação em que ele se encontrava quando ele escreveu isso. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3,7, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo dizia assim: eu tenho, na verdade, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Para mim, em outras palavras, está dizendo assim: para mim, nada tem mais valor, e se for necessário, eu abro mão de tudo para que eu tenha mais e mais o conhecimento de Cristo. Então ele diz: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Ele realmente abriu mão, abriu mão de muitas coisas. Para quando ele se converteu, ele renunciou muitas coisas, o seu posto, a sua posição, tudo para ser um apóstolo de Jesus e ser perseguido, enfim.
eu sofri perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10 que eu queria que você guardasse no seu coração. Para conhecê-lo. E a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele, segundo eu estava meditando, provavelmente ele estava na sua primeira prisão, preso pelos romanos, estava preso. E o desejo de Paulo era esse. Preso, ele desejava conhecer mais ao Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. A prioridade da vida de Paulo preso não era ser livre, sair da prisão, sair daquela situação complicada. Meu Deus, era um homem que tinha intimidade com doutores da lei, com homens, autoridades. Agora estava preso por amor a Cristo, pelo Evangelho. E o desejo dele era esse, era conhecer mais a Cristo. Versículo 10, para conhecê-lo. Eu quero conhecer mais a quem eu estou servindo. Amém, querido? Glória a Deus. Talvez você se encontre numa situação assim. Muitas vezes você está preso a uma situação, preso a um problema, a um dilema, a uma coisa que você está se sentindo ali aprisionado. Quem sabe o caminho da tua vitória, da tua saída, do escape não seria esse? Você conhecer mais ao Senhor. Ao invés de insistir tanto em se livrar de uma situação, né, ou de sair de uma situação adversa, quem sabe o melhor você poder tirar proveito disso e conhecer mais a Jesus nisso aí, a conhecer mais a Deus nisso aí. Lembra dos nossos irmãos que passaram pelas covas dos leões, pelas fornalhas de fogo, pelos açoites e por tudo mais? Eu posso garantir a você que eles conheceram mais a Deus depois disso. Eles passaram a ter mais conhecimento de Deus, não somente do que Deus era capaz de fazer por eles, muito mais, mas do que Deus representava para eles. Porque eles entenderam que foram capazes, pela graça de Deus, pela capacitação do Espírito Santo, de sofrerem o que sofreram por amor a Cristo. Então, muito mais importante saber do que Deus é capaz de fazer por você, é o quanto você está disposto a sofrer por amor a Ele. Muito mais importante saber sobre a grandeza do poder de Deus, que é tremendo isso, é claro, que pode ser operado e manifesto através da tua vida, ou em você. Muito mais do que isso ainda, é você saber quem Ele é você conhecê-lo. Nós podemos ver milagres extraordinários, como os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, mortos sendo ressuscitados, paralíticos sendo curados. Tantas curas eles viram, os discípulos viram. Como também no passado o povo de Israel viu milagres tremendos que Deus fez através das mãos de Moisés. Mas isso não foi capaz de fazer com que aquelas pessoas, aqueles homens, verdadeiramente tivessem um encontro com Deus, se convertessem ou mudassem a sua vida. Porque Moisés entrou na terra, ou melhor, Moisés não entrou na terra, mas foi até o fim, avistou a terra, e daquela geração, somente Josué e Caleb. Os discípulos que viram Jesus fazendo tantos milagres, tantas maravilhas, o abandonaram. Um o traiu, o outro o negou e os outros o deixaram. Então você veja que mais importante do que conhecer o poder e o que Deus é capaz de fazer em você ou através de você, é verdadeiramente saber quem Ele é conhecê-lo, é ter intimidade com Ele, porque aí, isso sim vai mudar a tua vida. Isso sim vai fazer com que você não desista, não fuja dos problemas, não chute o pau da barraca, não saia, não larga a pá, vá em frente, porque aí sim você vai estar apto, porque você sabe, eu sei em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso. Amém, querido? Pode vir aqui o Ministério de Música. Queria ler um último texto com você que está em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu pedi o Ministério de Música para preparar uma canção para nós cantarmos aqui nessa noite. Nós precisamos conhecer mais do Espírito Santo e através do Espírito Santo Ele vai nos revelar Deus. Ele vai nos revelar quem é Deus, quem é Jesus, as profundezas de Deus.
nos serão reveladas através do Espírito Santo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos. É difícil achar, né? Está aí no Antigo Testamento, entre Gênesis e Malaquias. Se você não achou, pode ler aqui no telão. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero convidar o projeto Vida Nova de Jardim América. Eu quero convidar a igreja que o Senhor me confiou, para que juntos, eu e você, para que juntos nós possamos caminhar em direção a obter maior conhecimento de Deus através do Espírito Santo. Conhecer mais de Deus, através de uma intimidade com Deus. Não saber o que Ele tem para nós, né? Ou só saber o que Deus, como se fosse um saldo de uma conta bancária, como se fosse uma herança, alguma coisa assim, que eu quero saber o que eu vou ganhar. Não, muito mais do que isso. Quem Ele é. Porque é com Ele, e não com as coisas que nós possamos adquirir nessa terra, é com o Senhor que nós vamos passar a eternidade. Nem carro, nem casa, nem coisa nenhuma da terra. Mas com o Senhor, aquele que nos amou, aquele que nos resgatou dos pecados, nos tornou, nos fez, nos deu uma condição tão tremenda que nós podemos hoje, e segundo a Bíblia, nós podemos nos considerar filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele nos deu essa condição. A todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Será que ninguém quer conhecer mais do seu Pai? Não quer conhecer um pouco mais do seu Pai? E não é um Pai terreno que um dia nos deixa. É um Pai celestial que está sempre conosco, nunca nos deixa. Os nossos pais um dia partem para a eternidade. O nosso Pai celestial está conosco, como prometeu, todos os dias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Povo de Deus, povo de Jardim América, povo que vai morar no céu, povo que está sendo preparado para o arrebatamento. Nós precisamos conhecer mais a Deus, conhecer mais a Deus, precisamos amá-lo mais, precisamos dedicar a Ele mais tempo da nossa vida. A distração destrói a unção. Muitas vezes estamos muito distraídos, há muitas coisas nos distraindo, até mesmo no pouco tempo que nós temos para nos reunir no templo, nos cultos. Ainda assim as pessoas têm a capacidade de ainda se distraírem com alguma coisa. Já é tão pouco tempo, não é verdade? Em tão pouco tempo, é capaz de eu sair aqui agora e lá embaixo tem gente, algumas pessoas estão lá perambulando, já estão achando que acabou o culto. É capaz de pessoas aqui estão pensando qual foi o resultado do jogo, estão preocupados com o jogo. Caramba, quem será que ganhou? A distração. Por que a tua vida não é uma vida cheia da unção, cheia do Espírito? Por causa da distração. A distração destrói a unção. Porque você tem dificuldade de desligar um celular quando vem para a casa de Deus. Porque você tem dificuldade de prestar atenção quando você sabe que Deus está falando com você. E quer falar mais com você. E tem uma palavra rema para a tua vida, uma direção para a tua vida. Como é difícil as pessoas entenderem isso, que nós precisamos ter mais tempo para Deus. Os jovens entram pela noite adentro, se distraindo com tantas coisas. Por que não entrar, de vez em quando, pela noite adentro, em joelhos e oração diante de Deus, né? Começando a vida agora, e já tão distraídos, tão displicentes com as coisas de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão de conhecer a Deus. Tem os momentos da gente lazer, tem os momentos da gente poder estar em comunhão e outras coisas, mas não abra mão do tempo que você precisa ter com Deus, de buscar a Deus, de conhecer a Deus,
Como Oséias fala aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Ele já está fazendo aqui, ele está prenunciando a vinda do Espírito Santo, que virá, que viria, né? E já veio sobre toda a terra, como a chuva, como a chuva. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Eu quero deixar esse convite para o projeto Vida Nova, Jardim América, para você. Para conhecer mais a Deus, para buscar mais a Deus, para saber, Deus, eu quero conhecer mais o Espírito Santo, eu quero saber mais sobre o Espírito Santo. Aí você vai entender por que Paulo teve experiências assim, os apóstolos. Meu Deus, se a gente fica assim, dá um nó na nossa cabeça, né? Quando a gente vê que Filipe estava pregando em Samaria, daqui a pouco o Espírito Santo pegou ele. Como é que foi aquilo? Foi um voo? Como é que foi aquilo? De repente ele se achou assim, no caminho de Gaza. Eu falei, meu Deus, como é que era isso? Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. E teve revelações que ao homem não é digno de ver. Meu Deus. Experiências assim, se você quer ter experiências extraordinárias com Deus, Ele vai se revelar a você, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele vai se revelar a você, a mim, a essa igreja. Mais intimidade com Deus. O mínimo que nós podemos começar a fazer é isso, é que nos nossos cultos não haja nenhuma distração, que nós não se levante por qualquer coisa, que desliga celular, não traga celular, é que você se aproveite cada momento, venha orar no Bom Dia Espírito Santo, venha aprender na escola bíblica, e além disso, isso é o início, é um mínimo, né? É o básico, mas não abra mão de ter o seu tempo de oração com Deus, de leitura da palavra, de buscar a Deus. Venha quarta-feira, já venha para cá, não para ser batizado com o Espírito Santo, mas já venha batizado com o Espírito Santo. Você já buscou o Senhor, quando chegar aqui você já vai entrar falando línguas estranhas, já cheio do Espírito Santo. Mas se até lá você não for, venha com a expectativa de ser cheio do Espírito, ter uma vida vitoriosa, porque o mundo está crescendo muito no diabo, amado, muito em malignidade, o mundo está crescendo muito em diabo, muito em pecado, em coisas terríveis estão acontecendo, terríveis. Cada dia, agora já está tendo assim, eu fico assim assustado quando eu vejo autoridades, estão, como foi falado pela manhã, as autoridades estão legitimando aquilo que é contrário à palavra de Deus, coisas assim, absurdas, como no caso do homossexualismo, no casamento homossexuais, e agora estão legalizando na América, tratando a pedofilia como uma opção sexual. Não vai ser mais crime, vai ser uma opção sexual de quem pratica a pedofilia. Então vai deixar de ser crime. Vai ser uma opção sexual, de uma pessoa que tem interesse num menor, numa criança. Entende como é que o mundo está crescendo assim? Diabo em diabo cada vez mais. E essas coisas tendem a se espalhar. Dizem que é a modernidade. Dizem que é os novos tempos. E há coisas, amados, que realmente, infelizmente, nós não vamos nem conseguir mudar, né? O mundo vai de mal a pior. A Bíblia fala que o homem vai de mal a pior. Agora só uma coisa: não vai mexer com a minha família, não vai mexer com o meu casamento, não vai mexer com a minha igreja, não vai mexer com a minha vida, não vai mudar os meus conceitos e não vai mudar os meus princípios, aquilo que eu tenho na palavra de Deus para a minha vida. Isso não vai mudar. O homem pode mudar as leis, o homem pode fazer muitas coisas como tem feito, mas não vai mudar essa palavra na minha vida, não vai impedir, não vai interferir no meu relacionamento com Deus, não vai impedir que eu continue me relacionando e conhecendo o meu Deus. Vocês vão conhecendo mais e mais do inferno e do diabo, eu vou conhecer mais e mais o meu Deus e sobre o céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção? Depois nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor, te conhecer. Me veio ao coração essa canção.
Eu queria cantar com você, mas eu queria que você abrisse o teu coração e cantasse com o coração, não com a tua boca, mas com o coração. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu preciso te conhecer mais, Deus. Eu preciso ter mais tempo para Ti, Senhor. Eu não tenho dado o tempo devido a Ti. O dia passa, as coisas correm, é tantas atividades, tantos afazeres, e Deus está ficando para o segundo plano. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu entrego, mas não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, e nem o prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu entrego, mas não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara. É o prazer de Te adorar. Dias vêm em meu coração, agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer de mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o Teu coração. Te conhecer e conseguir Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor.
te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.